Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o 33. Se nós formos olhar o Evangelho de São Marcos, nós estamos praticamente na metade do Evangelho. E é justamente aqui, nesse capítulo 8, que Jesus agora começa a fazer uma pesquisa de campo com os apóstolos. Depois de tantas coisas que Jesus já havia feito, expulsado os demônios, ressuscitado a filha de Jairo, ele curou aquele homem da mão seca, expulsou muitos demônios. Lembram como Jesus foi lá na Decápole e tinha aquele homem que vivia nos cemitérios, gritando e tudo mais, e Jesus foi lá e expulsou uma legião de demônios daquele homem? Jesus já havia feito muitas coisas, além da pregação, além das parábolas. Lembra da parábola do reino, quando ele fala sobre a semente? Então agora Jesus para lá em Cesareia de Filipe. Se você for olhar no mapa de Israel, Cesareia de Filipe está lá no norte, lá em cima. E ali Jesus faz agora essa pesquisa. No dizer das pessoas por aí, quem é que eles estão dizendo que eu sou? Aí alguns dizem que tu és João Batista. Lembram que o próprio Herodes falou isso? Que ele era João Batista. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou agora aos discípulos que estão mais próximo dele, que está aprendendo as coisas: E vós, quem dizeis então que eu sou? Aí Pedro, lembramos que Pedro é aquele que vai estar à frente dos apóstolos, ele já responde imediatamente: Tu és o Messias. É importante notar que nos outros evangelistas, Jesus, quando Pedro responde, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que na verdade é o Messias, é o esperado. Jesus disse: Feliz tu, Jonas, porque o que tu falaste não foi simplesmente
por um conhecimento, mas falastes porque o Pai te revelou. Então, a primeira pergunta, meus irmãos, que é feita também para nós, e não somente para os discípulos, mas para nós também, para mim e para você, quem é Jesus para você? Quando você vai em busca de Jesus, você vai em busca por causa de quê? Quando você faz as suas orações, aí agora muitas pessoas têm acordado cedo para rezar o rosário e tudo mais. Quando você vai rezar o rosário, contemplar os mistérios da vida de Jesus, você vai por quê? Se você vai simplesmente porque você está querendo que Jesus resolva um problema seu, as suas contas, porque você está doente, ou porque existe um problema sério que precisa ser resolvido, e por isso você tem ido atrás de Jesus, você ainda não está indo atrás de Jesus por aquilo que ele é. Você ainda está lá no começo da sua vida espiritual. Você está querendo Jesus para resolver seus problemas. Ainda não está buscando Jesus na sua essência. Buscar Jesus na sua essência significa buscá-lo naquilo que ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque nós adoramos um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos redimir. Lembremos esses dias que nós estamos no livro do Gênesis e nós vimos lá Adão e Eva pecando. E o pecado entrou no mundo. E nós precisávamos de um Salvador. Então nós buscamos Jesus, porque Ele é Deus. E nós precisamos cada vez mais conhecê-lo. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 33, mais ou menos, Jesus mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, buscai primeiro Ele, e tudo vos será dado por acréscimo. Quando nós temos noção verdadeira de quem é Jesus, nós já não nos preocupamos mais com as coisas secundárias. As coisas secundárias é o quê? É o carro que a gente quer, é ter uma saúde e tudo mais. Nós vamos naquilo que Ele é o meu Salvador, Ele é Deus, e Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. No Catecismo da Igreja, tem essa pergunta, né? Nós fomos criados por Deus para quê? Para amá-lo, adorá-lo, servi-lo, é para isso que nós somos. Então, esse conhecimento de Deus nós precisamos ter com clareza. Aí, uma vez agora que Pedro responde em nome dos outros discípulos, aí Jesus agora fala para eles a sua missão. Porque até então Jesus não tinha revelado a missão. Ele estava ali, proclamando o reino, levando as pessoas à conversão e tudo mais. Aí agora ele começa a dizer, em verdade, em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem, agora vem a missão, devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente. Se nós olharmos até agora, você deve ter percebido, e eu e os outros sacerdotes, nós temos falado que as autoridades religiosas do tempo de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e eles começaram a perseguir Jesus, querendo pegá-lo em alguma situação. E é isso que Jesus está dizendo.
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. E depois ser morto. Então Deus veio na pessoa de Jesus Cristo para morrer, para dar vida por nós, para nos salvar, para nos dar vida em abundância. E essa vida em abundância, meus irmãos, é a vida eterna. Foi isso que ele veio derrotar Satanás. Mas isso teria que acontecer aonde? No seu sacrifício na cruz. Então agora Jesus está deixando bem claro, a missão dele é essa. A missão de Jesus não é dar carro para nós, não. Quem quiser ter um carro, trabalhe, economize bem o dinheiro, se é um pobre, vai vendo aí como é que vai comprar, se vai comprar à vista, se vai comprar à vista, então demore um pouco mais na economia, vai economizando. O rico, graças a Deus, já tem ali o dinheiro e vai lá e compra. Jesus não veio dar carro, não veio dar casa. Jesus veio dar para nós a sua vida em resgate pela nossa salvação. Aqui ele está agora deixando bem claro, e aqui diz assim, e ele dizia isso abertamente. Aí o Pedro, que acabou de dizer que ele era o Messias, ele não queria que isso acontecesse com Jesus. Porque, meus irmãos, quem é que quer sofrer? Quem é que quer ver os seus amigos sofrendo? Quem quer ver? Não, ninguém quer. Mas saibam de uma coisa, o sofrimento entrou no mundo por nossa culpa, por culpa dos nossos pais. Foi por isso que o sofrimento entrou no mundo. E nós precisaremos sempre lidar com o sofrimento de forma que seja agradável a Deus. Nós devemos nos submeter, nós devemos nos abandonar diante dos sofrimentos que surgem na nossa vida. Não é na hora do sofrimento ficarmos blasfemando. Quantas pessoas que dizem, meu Deus, a minha vida é um sofrimento. Aí tem outras que dizem, por que eu estou sofrendo? Por que logo eu? Aí eu pergunto, então você está dizendo que porque logo você? Porque então deveria ser outra pessoa, não você. O sofrimento está aí. Mas o sofrimento de Jesus é um sofrimento de redenção. Pedro ainda não tinha compreendido isso, então ele vai lá e tenta proteger Jesus, dizendo, não, isso não pode acontecer. E Jesus fala, cala a boca, Satanás. Jesus foi além. Jesus viu naquelas palavras de Pedro, Satanás falando. Por isso que Jesus fala com tanta firmeza a Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens, porque não era que Pedro estava possuído pelo demônio, mas Jesus viu na voz de Pedro a voz de Satanás. Porque uma vez que Jesus não passasse pelo sofrimento, e uma vez que Jesus não morresse na cruz, e por consequência não ressuscitasse, então a missão de Jesus seria incompleta. Jesus teria vindo ao mundo para estar aqui o quê? Para comer pizza conosco, para abraçar todo mundo, para dizer que todos nós somos irmãos e aquela coisa toda. Não, a missão de Jesus iria se completar com o seu sofrimento na cruz, como na carta aos Hebreus vai dizer, tu me destes um corpo para ser oferecido em sacrifício pela redenção da humanidade. Então a voz de Pedro era a voz de Satanás, para que a missão de Jesus não se completasse. Estão compreendendo? E aí, meus irmãos, entra uma coisa também na nossa vida,
que eu já falei agora e vou dizer de novo. Como você tem lidado com os seus sofrimentos? São Paulo dizia: eu completo em meu corpo aquilo que são os sofrimentos de Cristo, até mesmo para a conversão dos outros. O nosso sofrimento, ele nos purifica, ele purifica a nossa alma. Os sofrimentos que nós passamos aqui na terra nos ajuda também para nós não sofrermos lá no purgatório. Os nossos sofrimentos nos ajudam. E sofrer aqui por amor a Cristo é purificação da nossa alma. Os sofrimentos que nós passamos nos ajudam a sabermos que nós somos dependentes de Deus. Que Deus é maior do que nós. Muitas vezes, no sofrimento, Deus nos purifica e também nos leva também a uma atitude de humilhação. Às vezes, quando as pessoas estão lá no auge, já partindo ali para a fama e não consegue lidar com isso, a pessoa vai ficando muito famosa, aí vem um sofrimento. Deus vem e dá um sofrimento para aquela pessoa, para a purificação dela, para ela ser mais humilde, para ela não se comparar e não se achar melhor do que os outros. Mas o sofrimento, meus irmãos, será sempre um mistério na nossa vida. Será sempre um mistério. Mas uma coisa é certa: no céu não sofreremos. No céu não haverá sofrimento, meus irmãos. Então, soframos aqui diante dos sofrimentos que Deus nos dá e saibamos viver esses sofrimentos. Nós não podemos correr, fugir do sofrimento. Nós precisamos encarar o sofrimento. Jesus está mostrando isso para os apóstolos. O Filho do Homem vai sofrer, vai passar por tantas coisas, por muitas humilhações, mas depois ele vai morrer e vai ressuscitar. Nós não podemos ir na onda dos protestantes, dos evangélicos, que se utilizam de Jesus para dizer que uma vez que você crê em Jesus, você não vai passar por sofrimento. Isso é uma grande mentira. Se nós formos olhar os santos, o quanto que eles sofreram por amor a Cristo. Quanto que eles sofreram. E além de sofrer, eles pediam sofrimento. E pediam o sofrimento, mas pedindo a Deus ao mesmo tempo: me dê força para poder suportar os sofrimentos que eu venha a ter. Que Deus nos conceda então a graça de compreendermos quem é Jesus Cristo, de meditarmos a paixão do Senhor, que é uma das coisas que a Igreja Católica muito nos incentiva, nós meditarmos a paixão do Senhor, porque quando nós meditamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus sofrimentos, nós encontramos forças para lidar com os sofrimentos que aparecem na nossa vida. Que Deus nos dê a graça da fidelidade, que Deus nos dê a graça de sermos dele e pertencermos a ele. E nos momentos de sofrimento da nossa vida, nós possamos nos unir à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.